Amém. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim para nós: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Me lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo do escuro. Tinha medo do escuro. Para mim, uma grande dificuldade, por exemplo, um grande desafio, era à noite, já deitado na minha cama, me levantar para ir, por exemplo, ao banheiro, tomar água. E na minha casa, lá na casa dos meus pais, tinha um corredor. E parece que à noite aquele corredor virava um negócio assim, muito perigoso, assustador. E às vezes eu dormia com sede ou precisando de alguma coisa, até arriscava dormir sem ir ao banheiro, porque eu tinha medo de sair da minha cama e atravessar aquele corredor sombrio, perigoso, cheio de possíveis monstros, aquela coisa toda, para eu chegar no banheiro ou na cozinha para beber água, para fazer alguma coisa. Eu tinha medo, eu tinha muito medo. E eu me lembro que, às vezes, para deitar na minha cama, eu tinha algumas técnicas e eu tinha uma imaginação de que a coberta, o edredom, era como se fosse um escudo. Eu me lembro que eu deitava encostado na parede, porque eu tinha a noção de que eu não podia deitar de costas para a porta, para me proteger, sabe essas coisas de criança? Eu tinha toda uma técnica, né? Eu me enrolava todo, jamais deixava o pé de fora, porque vai que alguém puxasse meu pé de noite. Vai que, né? Tantas histórias, né? Tantos relatos, e eu tinha medo. E eu me lembro que o medo me paralisava. Quando eu estava na cama, às vezes eu apagava e corria para a cama, cobria, ficava um pacotinho encostado no canto, porque eu tinha medo do escuro. Eu não tinha muita consciência, eu fui tomando consciência de que eu tinha medo do escuro. E sabe qual é o problema? O medo paralisa. O medo escraviza. Quando nós temos medo de algo, esse algo nos domina. Esse algo se torna grande. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós tememos. O medo, até um certo ponto, é natural. O medo é natural. O medo é um instrumento de sobrevivência. Mas quando nós temos medo de coisas reais, perigos reais, concretos, existentes. Por exemplo, você vai descer uma escada, você tropeça, você tem uma sensação, um ímpeto, algo te assalta, você rapidamente responde, segura, dá aquele. Isso é ótimo. Vê um cachorro, né? Soube que tinha um cachorro maluco aí hoje, né, Elane? Vê um cachorro latindo, você se arma, se protege, reage rápido. O medo é um instrumento, te ajuda a reagir. Medo de coisas reais, mas uma vez que a ameaça passou, o medo tem que ir embora. Agora, nós temos medos, vários e vários medos de coisas irreais, medos de possibilidades. O que pode talvez um dia acontecer, ou uma leitura equivocada das coisas. E o medo é muito perigoso, porque quando ele extrapola a sua naturalidade, ele nos torna escravos. E o medo é uma arma muito poderosa. Por exemplo, há pessoas que, por instrumentalizar o medo, elas dominam.
elas prosperam, elas exercem poder. Medo, por exemplo, o medo não é uma das armas, por exemplo, dos traficantes, que intimidam as comunidades, pessoas armadas, poderosas, violentas. Então, só a possibilidade de você ter um problema, a sua casa ser invadida, você já se torna dominado, você se sujeita a condições. E nós temos medos e medos, por exemplo, medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo de não dar conta, medo de adoecer, medos, 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 possibilidades. E é um dos grandes problemas nossos hoje. Os medos irreais. Nós estamos, por vezes, paralisados na nossa vida, na nossa história, por medo de possibilidades. E se meu casamento acabar? E se meu filho morrer? E se eu perder o emprego? E se meu carro estragar? E se eu não conseguir? E se aquele sonho? E se eu não der conta? E se? E se? E aí a gente vai tendo desgaste, sabe por quê? O seu cérebro, o nosso corpo não faz distinção do que é real e do que é irreal. Você, por exemplo, né, tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de barata aí? Tem, Paulo? Você ter medo de barata, o seu corpo responde de um jeito. Você ter medo do desemprego, mesmo você estando empregado, o seu corpo reage do mesmo jeito. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que se você tiver um pingo de coragem ou puder gritar alguém e a barata for morta ali, o seu medo acaba, passa. Você não vai ficar pensando na barata, né? Se ela for voadora, piora, né? Mas você não vai ficar pensando nela. Mas o desemprego fica ali. Você dorme com aquilo, você acorda com aquilo e o seu corpo vai reagindo. Então nós nos tornamos escravos, porque o medo paralisa, o medo escraviza. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. O diabo usa o medo para escravizar. O diabo domina algo que nos causa medo. Eu diria que o nosso maior medo, que é o medo da morte. Hebreus está dizendo para nós que o diabo tinha nas suas mãos, ou tem nas suas mãos, o poder da morte. E por que a morte é problemática para nós? Porque a morte é o nosso maior dano. Desemprego, doenças, desavenças, tantos e tantos problemas reais e doloridos nos assaltam, são reais ou às vezes possibilidades, mas são coisas dolorosas. Mas para tudo isso dá-se um jeito. Perdeu o emprego, você pode conseguir um outro emprego. Você adoeceu, você pode recuperar a sua saúde ou talvez conviver. Tantos e tantos problemas você vai se ajeitando, porque há problemas que não nos tocam no que nos é mais precioso, a vida, mas a morte, ela toca na vida. E uma vez que a vida se vai, não tem mais solução. Então, conscientes ou não, o que mais tememos é a morte. O grande problema do ser humano é a morte. A morte. Há muitas coisas que nós fazemos que tem por trás, na verdade, o medo da morte. Tem por trás, na verdade, o medo da morte, porque a morte é esse esvaziamento que nós vamos sofrendo. Nós vamos sendo esvaziados, às vezes lentamente, às vezes mais rápido. Mas tudo que vem sobre nós, que traz essa sensação de que estamos sendo esvaziados em qualquer aspecto, isso nos lembra da morte, por isso nós reagimos mal. Por exemplo, se você tem a sensação de que seu dinheiro está acabando, você tem demandas e seu dinheiro está sendo encurtado, esse esvaziamento financeiro lembra você da morte. Por isso nós temos problema. É um problema financeiro, mas por trás tem uma alusão à morte, porque vai se esvaziando. E o diabo usa isso, usou isso. Para quê? Para nos escravizar. Uma vez que nós tememos a morte, o diabo instrumentaliza o medo da morte a fim de quê? A fim de que sejamos escravizados. Mas sabe qual é a boa notícia? Hebreus está dizendo para nós que por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez, nós somos livres.
nós estamos livres. Nós não somos mais escravos ou não precisamos mais ser escravos. Há de fato uma tentativa, uma possibilidade real, contundente. O diabo tem o poder da morte nas suas mãos e isso é um instrumento de escravidão. Mas Hebreus está dizendo para nós que algo aconteceu por causa de Jesus. Jesus realizou algo e esse algo nos tornou livres da morte. Livres. Nós não estamos mais debaixo do jugo da escravidão. Ele nos libertou. Nós não precisamos mais estar debaixo da escravidão causada pelo diabo, ao instrumentalizar a morte, ao instrumentalizar o medo. Nós não precisamos temer. É a boa notícia que Hebreus está nos dando aqui nessa manhã. Você é livre. Você está livre. Não há nada mais que aprisione você. Algo aconteceu que abriu os portões da prisão e você tem a possibilidade de viver e viver plenamente. Mas a grande pergunta é: o que aconteceu? Jesus nos libertou, mas de que forma Jesus nos libertou? E aí é importante você prestar atenção nisso. De que forma Jesus nos liberta? Perceba o que Hebreus está dizendo para nós, no final do versículo 14, que Jesus participou da nossa condição, a fim de que por meio da sua morte, preste atenção nisso, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe como ele nos liberta da morte? Morrendo. Parece contraditório, não parece? Como assim? Se a morte é o maior instrumento nas mãos do diabo, é o que nos causa maior pavor, Jesus nos liberta da morte morrendo, dando a sua vida. Parece contraditório, mas é muito importante que você entenda isso. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o medo nos paralisa. O fato de termos medo nos impede de fazermos muitas coisas. Quantas coisas nós deixamos de fazer, sabe por causa de quê? E se fulano ficar chateado? E se a fulana não me entender? E se eu tomar um prejuízo aqui? E se eu tomar essa postura e me acontecer uma coisa pior? É fato que a situação que eu estou vivendo hoje, ela não é boa. Isso é fato, eu não sou retardado, não está boa. Mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso? E se eu abandono aqui e vou para lá e lá é pior? Você percebe? O que está por trás disso é o medo do dano. Nós temos medo de sofrer. Nós fugimos do sofrimento. Nós evitamos todo e qualquer tipo de sofrimento. Todo e qualquer tipo de desconforto. Tudo que toca no nosso conforto. Tudo que toca na nossa estabilidade. Tudo que toca no nosso eu. Na nossa estrutura, na nossa mentalidade. Tudo que vem e traz uma sensação de que vai nos tirar algumas coisas, nós travamos, nós paralisamos, nós deixamos de fazer. E quantas situações nós estamos hoje sujeitados a ela? Quantas pessoas nós estamos sujeitados a elas pelo simples fato de nós termos a desconfiança ou talvez até a garantia de que se eu tomar essa postura que é correta, que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, já está desenhado, eu já entendi, já compreendi, tenho clareza de que isso não está certo, mas se eu tomar essa atitude, essa pessoa vai embora, ela termina comigo, ou ela vai ficar chateada, ou ela vai deixar de me beneficiar, ela vai falar mal de mim, ela me admira, ela vai passar a não me admirar. Você percebe a seriedade disso? Eu vou criar uma situação delicada. Vai trazer muito transtorno. É medo, covardia. Nós somos covardes. Nós somos covardes. É a nossa condição. Por isso, o diabo tem poder. Sabe por quê? Porque nós tememos. O poder do diabo está no medo que ele nos causa. E o que ele tem nas mãos? Uma arma poderosa de medo. A morte. Então imagine, se a gente tem medo de cara feia, se a gente tem medo de cara feia,
A gente deixa de conversar, nós deixamos de resolver pendências, deixamos de nos posicionar porque alguém vai ficar de bico, de cara feia. Quem dirá diante da morte? Por isso o diabo domina o mundo. Por isso ele domina. Por isso ele escraviza. Se nós não temos coragem de fazer o certo por medo de um bico, de uma cara feia, quem dirá nos posicionar em Cristo, sabendo que nós podemos sofrer no corpo, sofrer no bolso, sofrer perseguição e tantas outras coisas. Tantas outras coisas, e por isso Hebreus está falando que o diabo tem um poder incrível nas mãos. Por quê? Porque ele pode nos causar o maior dano da nossa humanidade, a morte. O diabo tem poder de matar, de ceifar vidas. Então você entende? E aí por que é importante entender o movimento de Jesus? Porque ele precisou morrer. Sabendo da nossa condição, ele vem ao nosso encontro, ele assume a nossa humanidade, ele assume a nossa natureza, ele assume o nosso caminho, ele assume a nossa fragilidade, ele assume os nossos medos, as nossas angústias, essas possibilidades reais e concretas de dano, de dano. Ele assume a nossa natureza. E ele se esbarra naquilo que nós nos esbarramos. Nós estamos aqui numa posição, eu sei o que é certo, mas eu sei que se eu fizer o certo, haverá danos. E o que a gente faz? Nada. A gente se torna conivente, a gente se sujeita a uma pessoa violenta, exploradora, uma situação ruim, humilhações e por aí vai. Por quê? Medo. Jesus esteve nessa encruzilhada. Jesus esteve nesse momento. Jesus esteve nesse lugar. E o que ele fez? Ele decidiu obedecer. O céu colocou diante dele um caminho. O céu colocou diante dele um propósito. O céu colocou diante dele uma missão. E ele sabia que se ele obedecesse, se posicionasse diante dessa missão, se ele se posicionasse diante dessa missão, ele sofreria. O que nós fazemos geralmente? Haverá dano? Eu retrocedo, eu negocio, eu me esquivo. O que Jesus faz? A vontade de Deus para mim é essa. E o que ele faz? Ele se posiciona, mas e o dano? Eu assumo o dano. Mas e os açoites? Eu assumo os açoites. E as humilhações? Eu assumo. E os xingamentos? Não tem problema. E as caras feias? Não tem problema. E as torturas? Não tem problema. E a morte, Jesus? Não tem problema. Se esse é o cálice que Deus tem para mim, eu bebo, eu tomo, eu assumo. E é natural, eu não estou aqui para enganar você, dizendo que se você obedecer a Deus, vai dar tudo certo numa lógica humana, porque não vai dar tudo certo. Sabe por quê? Jesus é morto, ele sofre todas essas coisas, todos esses danos, e inclusive esse dano maior que é a própria morte, exatamente porque ele fez o certo. Então não pense você que se você optar por fazer o certo, andar em integridade, em santidade, se posicionar em relação à palavra do Senhor, que Deus vai livrar você de sofrimento. Pelo contrário, é provável que por causa da palavra de Deus, por causa do posicionamento, você perca muitas coisas, você sofra muitas coisas. E Jesus, perceba, porque obedeceu o Pai, assumiu a vontade do Pai, ele sofreu sobre si o maior dano possível, a morte. A morte. Ele sofre o maior dano, que foi a morte. Ele não recua, ele não retrocede. Sabe por quê? Ele quer agradar única e exclusivamente ao Pai. Ao Pai. E o diabo coloca sobre Jesus o seu maior peso, o seu maior golpe, a sua maior possibilidade de vitória. Ele joga com toda a fúria sobre Jesus. Sobre Jesus. Agora é interessante, eu não sei se você já percebeu isso, há um desespero completo
da parte do diabo em relação ao ministério de Jesus, para que Jesus não fosse até as últimas consequências. O diabo nunca quis que Jesus fosse morto. Nunca quis. O diabo nunca quis que Jesus sofresse até as últimas consequências, que sepultassem. Esse nunca foi o objetivo do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sempre soube, preste atenção nisso, o diabo sempre soube quem era Jesus. O diabo sempre soube. Lembra-se quando Jesus chega na terra de Gadara, e lá há um homem endemoniado, há uma legião. O que acontece? O demônio ou os demônios no corpo daquele homem se aproximam de Jesus e reconhecem que eles estão diante do Filho do Altíssimo. O diabo sempre soube. Então, a estratégia de Satanás em relação a Jesus, e consequentemente em relação a você, nunca foi que Jesus fosse até as últimas consequências. Sabe por quê? Porque o diabo sempre soube que o seu maior poder não seria páreo para o poder de Deus. Ele sempre soube que o seu maior golpe, a sua maior afronta, a sua maior intervenção, a sua maior rejeição, a sua maior opressão contra Jesus não seria páreo para finalizá-lo. Não seria páreo. Então o que o diabo faz é o tempo todo tentar persuadi-lo, tentar tirá-lo do caminho. Sabe, vai tentando seduzi-lo, tirá-lo do caminho, porque ele sabia que se Jesus fosse até as últimas consequências, seria o fim do diabo. Por isso, a morte para nós, a morte de Jesus para nós, não é derrota, é vitória. Sabe por quê? Porque ele derrota o diabo exatamente no instante em que ele morre. Em que ele morre, Jesus está ensinando para nós que vale a pena ir até as últimas consequências. Sabe por quê? Porque o poder do céu disponível a quem crê e obedece, segue a palavra de Deus, é muito maior, infinitamente maior do que qualquer poder e ação do inferno contra nós. Então o diabo nunca quis que Jesus morresse, porque ele sabia que a sua maior arma não seria suficiente para finalizar Jesus. Ele sabia disso, nós não sabíamos disso. Nós insistimos em não saber disso, ou insistimos em ignorar isso. E aí Deus então faz o quê? Levanta Jesus dos mortos, dizendo para nós assim: o maior poder do inferno não pode nos causar nenhum dano permanente. Nenhum dano permanente. A maior afronta do inferno não pode nos finalizar. O inferno não tem a palavra final. Isso é mentira. A morte não é o ponto final. Isso é uma mentira. É uma mentira. E perceba o que Hebreus está dizendo aqui. É importante que você entenda isso. Versículo 14. Para que por sua morte, perceba, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Percebe o tempo verbal aqui? Você sabe minimamente português. Percebe o tempo verbal aqui? Você está entendendo o que Hebreus está dizendo para nós aqui? Que o diabo está, não será, ele está destruído. Está. A morte e a ressurreição de Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. O diabo não pode mais realizar nada para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante que a gente entenda isso, mas sabe o que acontece? Há uma mentira que perdura, de que a morte é o fim, de que há poder maior, de que não vale a pena, e isso nos amedronta. Nós vamos negociando o nosso evangelho por causa do nosso conforto, por causa do nosso comodismo, das conveniências, dos achismos, dos nossos egoísmos.
Tudo por quê? Porque nós acreditamos nessa mentira aqui. Que algo que essa vida pode nos dar é melhor do que sofrer o dano por causa de Jesus. Nós acreditamos nisso, mas o que Hebreus está dizendo? Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, se vocês não sabem quem é, saibam, o diabo. O diabo. Isso é muito sério. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não interessa o tipo de ameaça que você sofre. Não interessa o tipo de dano que se configure diante de você. Não interessa aquilo que se configure diante dos seus olhos. Não interessa as possibilidades que estão amparadas no amanhã, ancoradas lá no amanhã, essas ameaças reais ou da sua cabeça, não interessa. O que Hebreus está dizendo para nós é que Jesus quebrou a arma do diabo. O diabo foi desmascarado, entenda, ele usou o seu golpe maior, mais forte, que destruiria a mim e você com certeza. Mas uma vez que usou sobre Jesus, Jesus se levantou dos mortos, dizendo assim: isso que você fez não serviu de nada, sabe por quê? Porque o meu poder é maior. O meu poder é maior. E sabe qual é a boa notícia? Hebreus está dizendo aqui, ele fez isso tudo na nossa condição, para quê? Para socorrer você. Ele nos socorre. Ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão, que é você. Você que crê de todo o coração em Jesus, que coloca a sua vida em Jesus, você é descendência de Abraão. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a boa notícia. Jesus morreu para que nos livrássemos do engano de que a morte teria algum poder efetivo sobre nós, e não tem. E por mais que fisicamente a morte nos tombe, por mais que temporariamente a morte nos tombe, humanamente ela nos encerre, haverá um dia, quando nós ouvimos do céu uma voz, quando o bom pastor descer, vier ao nosso encontro e nos chamar pelo nome, a sua voz nos fará levantar dos mortos, e nós estaremos com ele na eternidade, e todo dano, toda dificuldade, todo sofrimento será recompensado por ele na glória. Será recompensado por ele na glória. Por isso, nos aproximemos dele de todo o nosso coração, porque uma vez que estamos em Cristo, estamos assentados com ele nas regiões celestiais, o diabo para nós é como se ele não existisse. Ele nos ronda, mas ele não pode nos destruir, e se ele nos tocar, se ele nos deformar, se sofrermos algo por causa do evangelho, fique tranquilo, do mesmo jeito que ele levantou dos mortos, nós nos levantaremos e receberemos um corpo glorificado, estaremos numa condição plena, perpétua, e por isso, sofrendo dano ou não, avancemos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele destruiu o poder da morte. Aleluia. Se coloque de pé e nós vamos orar. Aleluia. 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 Se coloque de pé.